E hoje nós vamos falar sobre True Lies, um dos maiores filmes de ação, de aventura, de espionagem, de agente secreto da história do cinema, não só dos anos 90, de toda a história do cinema, talvez um dos mais mentirosos também, e isso nos traz muitas gargalhadas, isso nos traz grandes cenas de ação. Eu tenho um monte de coisas legais para falar aqui sobre o filme, sobre as suas referências, sobre histórias que aconteceram nos bastidores, muitas coisas muito legais mesmo. E é isso, logo após a abertura, a gente começa a falar sobre True Lies. Olha, se você tá chegando aqui pela primeira vez, se você por acaso nunca assistiu a True Lies, eu recomendo muito que você vá assistir, porque é um daqueles filmes imperdíveis. Arnold, Jamie Lee Curtis, dirigido por James Cameron. Agora, a única notícia ruim é que, pra variar, não está em nenhum streaming, pelo menos das maneiras legais. Eu tenho aqui, eu sempre gosto de mostrar, né, quem tem coleção nunca sai prejudicado, né, porque tá aqui guardadinho. Sempre quando eu quero rever, eu coloco ele aqui no meu aparelho e vejo. O filme True Lies, no caso, é da Universal, mas, por favor, né, serviço de streaming por Netflix, Prime Video, coloca, porque é tão legal. Eu vou começar falando um pouquinho da história, mas eu quero entrar nesse lance do filme mentiroso de agente secreto. Porque pra quem não sabe, o cinema de agente secreto, mais especificamente os filmes do James Bond, eles começaram a se tornar cada vez mais mentirosos. Mas no começo, claro que todo James Bond sempre pode ter uma mentirinha, mas se você começa a pegar lá de trás, contra o satânico Dr. No, que foi o primeiro, tem umas coisinhas, mas não é esse exagero. Eu acho que começou a ficar mais exagerado a partir do Goldfinger. Os filmes do Roger Moore são um absurdo, mas já tem muita mentirada a partir do terceiro filme, que é o Goldfinger, que inclusive é um dos maiores filmes do James Bond de todos os tempos. Inclusive temos uma referência em True Lies, que é de uma cena de Goldfinger, mas a gente fala isso daqui a pouco. Mas, voltando ao mentiroso, então, quantas vezes eu já escutei quando eu era mais novo, assim, eu não sei se eu quero ver um outro filme do James Bond não, porque é muito mentiroso, porque chegou num grau de se tornar muito mentiroso. E o James Cameron falou assim, cara, vamos fazer o maior de todos. É baseado num livro, mas ele falou assim, vamos fazer o filme mais mentiroso de agente secreto de todos os tempos, e temos True Lies. E essas mentiradas tiram gargalhadas. Eu assisti esse filme no cinema, eu vou contar que como o cinema ria dessas cenas de mentira. Eu vou contar uma cena específica, inclusive, daqui a pouquinho. Mas era isso que eu queria falar, que o filme traz muitas referências a James Bond, essa parte da mentira. True Lies seria uma coisa como a verdade da mentira, mentiras verdadeiras, sabe? O próprio título já brinca com isso. E já falando que toda essa mentirada causa muitas gargalhadas, causam gargalhadas, eu quero falar que esse filme também é um grande filme de comédia. Mas vocês não têm ideia que o Arnold funciona muito bem com comédia. Ele já tinha mostrado isso desde lá do Tira do Jardim da Infância, Irmãos Gêmeos, inclusive a Jamie Lee Curtis, que também sabe fazer uma comédia maravilhosa. O Tom Arnold, que faz o sidekick dele, né, que seria, não sei se um sidekick, é um assistente, é aquele agente que, enquanto o Arnold tá lá no castelo, tá lá na ação, o Tom Arnold é o cara que fica no carro, no computador, resolvendo tudo que tem que resolver pelo computador. É o cara da cadeira, que nem o Homem-Aranha. Sabe no Spider-Man o Ned, que é o melhor amigo do Peter? Então, ele não fala que ele é o cara da cadeira. Então, o Tom Arnold aqui nesse filme é o cara da cadeira. Pra você que ainda não conhece a história, eu vou contar rapidamente uma breve sinopse pra, se você por acaso não viu, você ficar com muita vontade de ver. E no filme nós vamos conhecer Harry Tasker, Arnold Schwarzenegger, que é um grande agente secreto de uma grande agência. Então ele passa a vida ao lado de Albert Gibson, que é o Tom Arnold, que é o seu companheiro de missões, é o cara do carro. Então ele sempre tá lutando contra bandidos, pulando, enfim, é loucura atrás de loucura. E o contraponto disso é muito legal, que é a Helen Tasker, a esposa dele, que é vivida pela Jamie Lee Curtis. Por quê? Porque ele é um super agente secreto. Só que ele não pode, sabe o famoso agente secreto que não pode contar pra família, porque pode colocar a família em risco. São missões secretas. Então a família dele, a filha dele, a Dana e a Helen, não sabem de jeito nenhum. Ele se passa por um vendedor de computador, um cara até meio monótono. Então ele sempre chega, oi querida, bom dia, sabe? Então, inclusive a Helen, ela tá passando por algumas dúvidas, não dúvidas em relação ao amor que ela tem pelo Harry, mas ela quer um pouco de aventura na vida dela, porque o marido vive viajando, nunca tá lá, ele falta os próprios aniversários dele, ele nunca tá em casa, e ela tá querendo uma aventura na vida dela, até que ela vai se envolver com um agente secreto? E agora imagine o que isso vai ocasionar. Então o filme vai se dividir entre missões absurdas do Harry e toda a parte do casamento dele com a Helen, como ele quer resolver isso, como ele vai resolver isso, que nos rendem cenas sensacionais e hilárias. A gente não falou que o filme é mentiroso, mas a gente vai mencionar aqui algumas que pra mim são as melhores e que tiveram grandes reações na sala de cinema lá atrás. Primeira grande cena clássica, como é quando ele chega com aquele snorkel, aquela roupa toda de mergulhador, e ele sai do gelo nos fundos da casa porque ele vai entrar numa festa. Aí quando ele tira
ele tá com um smoking perfeito por baixo, cabelo penteado, o smoking super bem passado. Isso é genial. Inclusive, isso é uma cópia da cena do Goldfinger. O James Bond, ele sai de um lago, só que é mais ridículo ainda, porque ele tá com um chapeuzinho que tem um patinho, sabe? Como se tivesse um pato nadando, não precisava disso. E ele faz a mesma coisa. O Sean Connery, ele tira a roupa lá de mergulhador e ele tá com o terno por baixo. Agora, é porque dá vontade de contar várias cenas, né, dessas mentiradas, mas eu vou contar uma que eu acho maravilhosa e que ao mesmo tempo tem muito humor, que é quando o Salim Abu Aziz, o nosso grande vilão do filme, ele tá fugindo de moto pela cidade e o Harry vai atrás dele num cavalo. Isso já começa de forma mais absurda. Essa cena é muito boa. E o Arnold, com seu toque de comédia, é maravilhoso, porque tem uma hora que eles entram por dentro de um hotel onde 10 pessoas estão arrumadas, tem um show de jazz tocando, e eles passam destruindo tudo, porque o cara tá na moto e o Arnold tá no cavalo. Então ele fica assim, com licença, desculpa, sorry, mano, sorry, e quebrando tudo pelo caminho. Então você vai rindo muito. E essa cena termina quando ambos sobem lá pro último andar do hotel, cada um em um elevador panorâmico, porque o Harry quer pegar o Salim. Então o Salim chega primeiro, ele tá na moto, então ele dá um espaço, pega uma velocidade e pula para um outro prédio dentro de uma piscina. Isso já é absurdo. Mas o mais legal é que o Harry vai tentar fazer o mesmo com o cavalo. Isso é hilário, porque na hora o cinema foi abaixo, porque quando ele fala assim, quando ele vê que o cara pulou, ele pega o cavalo e vai dando ré. Então ele, o cinema inteiro assim, não, isso não. Não, sabe, tipo, é porque é muita mentirada, mas é uma atrás da outra. O Tom Arnold é outro que tem muitos momentos de humor, porque ele é o sidekick, né? Ele é o grande amigo do Harry. Então, por exemplo, quando o Harry descobre, ele tá me traindo, ele... Bem-vindo ao clube, sabe? Ele é muito sem noção. Tem uma hora que eles estão seguindo a Helen, então ele coloca o helicóptero da agência em cima porque ele quer descobrir pra onde o suposto amante tá levando ela. E tem uma hora que ela deita no colo dele no carro enquanto ele tá dirigindo. Aí o cara do helicóptero manda assim, ela acabou de deitar no colo dele. Uhul! Faz uma piadinha assim. E aí o Gibson, né? O Tom Hardy. Às vezes ela tá com sono, né? Vai, bicho. E isso é o filme inteiro. É muita ação com essas comedinhas, essa batidinha, a mesma coisa pra Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis, gente, tem uma cena que é uma das cenas mais engraçadas do filme, que inclusive... Quer dizer, ela é dona de várias cenas muito engraçadas, posso citar aqui duas. A dança do striptease que ela faz, Harry. Aquilo é maravilhoso, que ela toma um tombaço, porque ela vai segurando. Ela começa super sem graça, mas ela vai ficando super sexy e vai dançando muito bem. Isso é muito, muito engraçado. Então tem uma hora que ela pega assim na cama, segura, tomando um tombaço, que inclusive isso foi a pedido do James Cameron, porque eles estavam gravando há horas e há horas e há horas, inclusive muito engraçado, porque o Arnold fala, gente, esse foi o melhor dia de trabalho da minha vida. Eu fiquei sentado vendo a Jamie Lee Curtis fazendo striptease pra mim o dia inteiro. E aí é muito engraçado isso, porque o James Cameron fala, você não cai. Então ela cai, então a reação do Arnold também é engraçadíssima, e essa cena é muito boa. Outra cena quando ela começa a descobrir que ele é um super agente secreto, então tem uma cena maravilhosa, que ele salva ela de um monte de bandidos. Aí ela fala, eu casei com o Rambo. Sabe, tipo, então, ao mesmo tempo sacaneando o Stallone e também fazendo referência ao Stallone. Cara, esse filme é muito bom. Agora, isso foi muito legal também pro Arnold. Olha que interessante, eu vou contar essa história pra vocês aqui agora. Porque o Arnold, esse filme é de 94. Em 93, o Arnold tinha feito um filme e ele apostou muito que foi uma porcaria, que foi O Último Grande Herói. Eu até acho engraçadinho, eu já não gosto tanto, eu sei que tem uma legião de pessoas que ama. Eu não sou muito fã de O Último Grande Herói, mas não acho horroroso assim, como falam, mas foi um fracasso de bilheteria. E na sequência, em 94, antes do True Lies, ele fez outro fracasso, que foi o Júnior, que é aquele filme que ele fica grávido. Eu fui no cinema também assistir o Júnior. Era a junção, de novo, dele com o Danny DeVito, só que não deu muito certo. Então ele veio meio que... E o Arnold, como sendo aquele cara que é muito competitivo em tudo que faz, estava muito baqueado, sabe? Bom, desde o Último Grande Herói, depois do Júnior. Então veio o True Lies e levantou ele de uma forma, de novo, colocou... Quer dizer, ele não chegou a sair dos holofotes em momento algum, sabe? Mas foi um grande retorno. Dizendo de grande retorno, vocês sabiam que, agora não mais, ele deteve por muito tempo o recorde de filme mais caro já feito na história. James Cameron não é de gastar pouco, o Arnold a mesma coisa, mas True Lies foi o primeiro filme a ter um orçamento superior a 100 milhões de dólares, o que continua sendo muito dinheiro até hoje, vamos combinar. Tem uma história que é muito legal que eu tenho que mencionar aqui, é sobre o Arnold com a Jamie Lee Curtis no pôster. Não sei se vocês conhecem essa história. Porque o Arnold, naquele momento, até hoje, pra falar a verdade, era um grande
grande astro de Hollywood, um dos maiores astros de Hollywood. Nos anos 80 ele chegou a ser o maior astro de ação de Hollywood, anos 90 também. Tinha pouco tempo, há 2 anos antes, ele tinha feito o Exterminador do Futuro 2. Então, regras de contrato de grandes astros tem várias coisas, como por exemplo, o nome do pôster lá em cima ser só dele. A mesma coisa pro crédito inicial. Quando começa, aparece Arnold Schwarzenegger em... aí o nome do filme. Aí depois vem os outros nomes dos outros atores. Nunca, antes disso, o Arnold Schwarzenegger colocou o nome de outra pessoa junto, sabe? Contratual, contrato de grandes astros. E aí, o James Cameron um dia ligou pra Jamie Lee Curtis, inclusive estava muito feliz, porque ela amou fazer o filme, ela tinha acabado de fazer 30 anos, então ela falou, gente, imagina que eu passei meu aniversário de 30 anos pendurada num helicóptero. Foi muito maneiro, foi muito legal. E o James Cameron ligou e falou, eu assisti o filme, e realmente o filme é muito bom, mas ele é mais do que só um filme de agente secreto. Ele é um filme desse casal, sabe? Desse casal que é tão importante. Vocês dois são os protagonistas do filme. Então eu queria muito que você tivesse o nome no pôster do lado, assim, Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. Só que o Arnold tem esse contrato, que não pode, só mandar ele, mas eu liguei pra ele e perguntei delicadamente o que ele achava. Ele falou, claro, é óbvio, você vai colocar o nome dela. Então o pôster, tem alguns pôsteres que são diferentes que não, mas o pôster do cinema da época tinha lá Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. O próprio crédito inicial, quando você começa, aparece assim, a James Cameron Film, Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, in True Lies. Sabe? Porque antigamente não, era só Arnold Schwarzenegger, título do filme. Nesse filme, a abertura é Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, True Lies. Inclusive a Jamie Lee Curtis, ela já era muito conhecida, enfim, Halloween, a gente sabe disso tudo. Mas foi um boom muito grande na carreira dela. Ela é muito agradecida até hoje ao Arnold, eles são grandes amigos, eles já eram grandes amigos. Interessante mencionar que a Jamie Lee Curtis, ela faz a Helen Tasker, esposa arrumadinha de óculos na cara, mas mal se sabe, a gente percebe isso no final do filme. Ela era uma baita de uma gostosa, uma saradíssima. Ela também, desde os anos 80, era muito conhecida pelo seu corpo como o Arnold, sabe? Inclusive, Trocando as Bolas, um grande filme, não dá pra colocar aquele filme que ela tem até os seios de fora, nesse filme que é uma comédia com o Dan Aykroyd e o Ed Murphy, e é maravilhosa, a gente já falou aqui no canal sobre Trocando as Bolas, se você por acaso não viu, vai assistir Trocando as Bolas. Ela faz a Elvira. Então a Jamie Lee Curtis sempre foi muito conhecida sobre ter esse corpão. A mesma coisa o Arnold, é muito interessante isso, né? Inclusive eles tiveram uma conversa há pouco tempo falando sobre isso. Como é que é? Ela falou, perguntando pro Arnold, como é que é? Você tá assim agora? A gente envelheceu, né? É estranho pra gente que sempre foi conhecido por ser sarado e bonito e do corpão. E ambos não gostam muito. Mas tem que se acostumar, não tem jeito, né? Falando dela ainda, eu quero falar que ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia desse ano. Ela ganhou o Saturn Award, coisa que o James Cameron também ganhou como melhor diretor. O filme foi bem premiado, o filme foi muito interessante, interessante e de ruim, né? Pensar que a nossa galera um pouco mais da antiga que viu, conhece. A galera nova não conhece, por isso que eu tô assim, streamings, coloque esse filme, porque as pessoas vão amar. Esse filme é muito divertido, é muito bom. Quero falar uma coisa pra você perceber, que isso é uma coisa muito dos anos 90 ainda, porque o CGI, o computador já tinha, mas não era como é hoje. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem uma cena que é muito boa, inclusive, dele fugindo de uma festa, descendo um morro de neve, então vários soldados no esqui tentando atirar nele, matar ele atirando de volta. Em vários momentos você percebe que é um dublê, é muito claro. Isso você também tinha no Exterminador do Futuro 2, que agora com essas remasterizações eles já alteraram. Então colocaram a cara do Arnold no dublê, por exemplo, aquela famosa clássica cena do Exterminador 2, quando ele pula de moto dentro daquele lugar onde está tendo a perseguição do T-1000 em cima do John Connor, que ele vai atrás de moto, enfim. Aquela cena ali você via muito claramente que era um dublê. Depois agora não, eles já corrigiram aquela cena e colocaram o rosto do Arnold. Não fizeram, pelo menos na minha versão, é porque não tem na internet agora pra saber, mas no meu DVD fica muito claro que tem muitos dublês ainda. Quer dizer, todos os filmes têm dublês, mas hoje já se troca o rosto, né? E pra finalizar, uma curiosidade que eu gosto muito é que antes de Marvel e antes de um monte de coisa, tem cena pós-créditos nesse filme. Tem uma cena pós-crédito divertida, claro, de humor, que é muito boa, não poderia deixar de ser, que eu também não vou falar. Vocês viram que eu contei algumas coisas do filme sem tentar dizer muito mais do que eu já me empolguei aqui pra falar, porque se por acaso você não viu, dá um jeito de ver, vê se tem um DVD. Eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês, eu passei esses dias na Praça Sans Pena, que é aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, e tinha uma barraca vendendo livros e DVDs e CDs, e tinha True Lies lá, entende? Então, às vezes, nesses brechós da vida, essas coisas, você ainda acha. O meu é muito antigo, cadê? Tá ali guardadinho. Entende? Então, eu tenho, há mais de 10, 15 anos essa edição. E não vou jogar fora. E vale muito a pena ter, tá vendo como é a gente que coleciona? Vale a pena? Mas enfim, coloque aí nos comentários alguma coisa que você gosta muito no filme. Eu gosto de sempre ler essas coisas. E é isso.
Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.